31. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento que nós estamos aqui na casa de Deus. É um momento tão oportuno, tão propício. Abre teu coração nesse momento, faz uma reflexão. Fala com Deus. Aquilo que você talvez não falaria a outra pessoa, fale para Deus nesse momento. Converse com o Senhor. Jesus Cristo, Ele é teu amigo. Ele se importa com você. No momento de tristeza, no momento de lutas, de sofrimentos, o Senhor está conosco. O Senhor está ali nos confortando, nos fortalecendo, para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis na sua presença. Grande Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, porque Tu és santo. Tu és o meu Deus. Aleluia. A minha vida, eu já entreguei a Ti, Senhor. A minha vida pertence a Ti, Senhor Deus. Tu estás no controle, Senhor Deus, da minha vida. Aleluia. Eu quero fazer, Deus, somente a Tua vontade. E nós estamos aqui reunidos nessa noite, com o propósito de Te adorar, Senhor, de ouvir a Tua voz, falando conosco, falando, Deus, chamando pelo nome de cada um dos irmãos aqui, falando ali particularmente com cada um de nós. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do mal. Aleluia, porque o Senhor tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Aleluia. Eu te louvo, Deus, pela família, Deus, do irmão José, Senhor, com a Socorro, sua esposa, seus filhos. Deus, eu te louvo, Deus, seus netos, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida da Dona Maria José, que está aqui conosco, Pai. Pela vida da Cibele, pela vida da Sueli, do Jorge, ó Deus, pela vida do pastor Roosevelt, pela vida dos meus filhos, Pai, pela minha vida. Eu te louvo, Deus, pela vida da Tua igreja. A igreja, aquela igreja que o Senhor virá buscar. O Senhor Deus, essa igreja foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Recebe as canções, os louvores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor. O vento balançou, eu bati alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei
aqui está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Aleluia, Senhor. A minha vida, Deus, a nossa vida está em tuas mãos. Aleluia. O vento balançou, eu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barco nas firmes está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme a minha fé, no meu barquinho barquinho está está Jesus de Nazaré. Se o medo Me me cercar, cercar, ou ou se se o o vento vento soprar, soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. que o medo Me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Receber o pastor Cruz agora, que vai trazer a palavra do nosso Deus nos nossos corações. Povo de Deus, boa noite. Pai seja convosco. É sempre uma alegria a gente poder se encontrar para cultuar a Deus, para adorá-lo, para engrandecer o seu santo nome, né? E nós que temos tido essa oportunidade aqui no Brasil, né, de podermos cultuar a Deus, a gente tem que aproveitar, né, essa oportunidade para buscar o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Eu quero agora chamar a sua atenção para a palavra de Deus, e eu quero fazer com você uma meditação na palavra do Senhor. E o tema da mensagem que eu quero transmitir nessa noite é: sirva a Deus por toda a sua vida. Amém? Sirva a Deus por toda a sua vida. Quem está servindo a Deus aqui, levante a mão assim, levante a outra mão, dê uma salva de palmas aí bem forte. Louvado seja o Senhor.
é maravilhoso servir a Deus. Não existe coisa melhor para a gente fazer na nossa vida aqui neste mundo do que servir a Deus. Se as pessoas entendessem isso, se compreendessem isso. Mas eu quero então meditar com você nesse tema aí de servir a Deus. E eu quero ler um texto aqui na Palavra de Deus, em Lucas, capítulo 21, quer dizer, capítulo 2, a partir do versículo 21 até o 38. É uma leitura um pouquinho longa, mas é bem interessante. E eu encontro aqui nesse texto da Palavra de Deus uma história maravilhosa de duas pessoas que viveram as suas vidas da presença de Deus. Essas duas pessoas que vão ser citadas aqui nessa história, elas já estavam velhas, já estavam com a idade avançada, mas elas continuavam firmes na presença do Senhor. É uma das coisas mais lindas que eu vejo, é quando eu encontro pessoas já de idade, de pessoas idosas, anciãos, mas que continuam na mesma fé, né? Aquele velhinho, aquela velhinha que está servindo a Deus desde a juventude, desde a sua meninice, e não desviou, está ali, firme na presença do Senhor. Me acompanhe então na leitura da Palavra de Deus e veja esse exemplo maravilhoso. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditável. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, essa segunda pessoa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Então nós encontramos aqui nesse texto essa história maravilhosa dessas duas pessoas especiais. Essas pessoas, note bem, elas eram iguais a nós, iguais a mim, iguais a você, eram pessoas comuns,
Note, esse Simeão e essa Ana eram cidadãos comuns lá naquela sociedade em que eles viviam, mas havia fé no coração deles e eles dedicaram a vida deles ao serviço divino, à obra de Deus. Ele, o Simeão e a própria Ana, eles deviam ter as suas ocupações, as suas atividades, tinham naturalmente as suas famílias, tinham que cuidar delas, mas mesmo assim eles colocaram Deus em primeiro lugar em suas vidas, ao ponto deles viverem a vida inteira ali na presença de Deus. Note que o Simeão aqui, ele era um homem tão dedicado que o texto da palavra de Deus aqui chega a dizer, olha as qualidades que foram dadas a Simeão. Ele era justo, ele era temente a Deus e ele estava esperando a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem que estava vivendo toda a sua vida ali com Deus, cheio do Espírito Santo. E ele era um homem que tinha tanta comunhão com Deus, tanto compromisso com Deus, ao ponto dele receber essa promessa aqui. Note que Deus, ele, com aqueles que andam com ele, que vivem na sua presença, Deus faz promessas. Deus realiza coisas especiais na vida dessas pessoas, e foi o que aconteceu na vida de Simeão. O que foi que Deus prometeu para ele? Que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. Ele não morreria antes que ele pudesse ver o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Ele não morreria antes que ele pudesse vislumbrar, né, essa coisa maravilhosa da redenção do mundo através de Jesus Cristo. Você sabe que Jesus Cristo, ele é o desejado de todas as nações. Toda a Bíblia fala dele, desde o início, lá em Gênesis, desde quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, que Deus teve que sacrificar aquele cordeiro para fazer a roupa de Adão e Eva, que ele já estava anunciando a vinda desse Messias. Vieram profetas, o tempo passou e muitas pessoas, elas viveram na esperança da vinda do Messias, e o tempo passou para elas morreram e o Messias não veio. Elas morreram na esperança, não perderam a fé, mas não tiveram o privilégio de ver o Messias. Já no caso aqui do Simeão, Deus disse para ele: você não morrerá sem antes ver o Messias, a consolação de Israel. E note, nesse dia aqui, quando José e Maria levaram Jesus, ainda bebê, lá para o templo, eles estavam cumprindo a lei, estavam levando o menino ao templo, e é o momento então em que o Simeão, ele vê Jesus e coloca Jesus em seus braços, e é um momento assim maravilhoso, né? Porque veja, quando ele pôs os olhos sobre Jesus, quando ele pega Jesus nos seus braços, aí então o Espírito Santo revela para ele que aquele é o Messias, o desejado de todas as nações. E aí então ele faz essa oração bonita, né? Ele chega a dizer para Deus assim: pode me despedir agora,
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. E ele adorou Jesus ali, e engrandeceu Jesus. Ele tinha vivido a vida inteira na fé, na esperança da vida desse Messias, e agora ele estava ali, materializado nos seus braços, e ele engrandeceu e exaltou ao Senhor. E aí a Bíblia fala, né, nós lemos aqui, que é citado aqui uma outra mulher, que também estava lá no templo. E diz aqui, ó, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. E aí, de Ana ele diz assim, ó, esta era já avançada em idade, e ela tinha vivido com o marido 7 anos, e o marido morreu, e agora ela estava viúva e já estava com quase 84 anos. 84 anos. Mas aí diz, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. Que coisa bonita, né? Uma viúva, quase 84 anos, mas não arredava o pé do templo. Estava lá todos os dias, cultuando, adorando a Deus, jejuando, fazendo suas orações, e ela também teve o privilégio de ver o Cristo, o Messias. Deus quis mostrar para esses 2 servos dele que estavam ali no templo o seu filho amado. Ela pôde também ter Jesus ali nos seus braços e pôde adorá-lo, pôde engrandecê-lo, pôde exaltá-lo. Então eu tomo a vida dessas 2 pessoas aqui, do Simeão e da Ana, como um exemplo para nós. Assim como eles viveram a vida toda deles na presença de Deus, nós também devemos viver a nossa vida toda na presença de Deus. Eu quero dizer para você, olha, você pode ser quem você quiser ser, e você pode exercer a função que você quiser exercer. Mesmo que você não venha a se tornar um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, mesmo que você não venha a se tornar alguém dedicado à igreja, né, à vida religiosa, a se dedicar, né, às coisas espirituais, mesmo que você seja uma pessoa comum, de atividade comum no mundo, você pode e deve ser um servo de Deus. Você ouviu isso? Inclusive eu quero fazer aqui algumas citações a respeito de algumas pessoas que passaram aqui por esse mundo, e essas pessoas, elas tiveram várias vocações, várias profissões, elas exerceram várias atividades, mas apesar disso, essas pessoas, elas serviram a Deus. Quer dizer, o camarada era médico, mas era servo de Deus. O camarada era advogado, mas era servo de Deus. O camarada era rei, mas era servo de Deus. Era diplomata, mas era servo de Deus. E viveu a vida na presença do Senhor. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro que eu quero citar é o de Abel. Lembra de Abel? Abel, filho de Adão, lá no Jardim do Éden. Qual era a profissão de Abel? Ele era pastor de ovelhas. Caim era agricultor e o Abel era pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. Mas, apesar de ser pastor de ovelhas, ele adorava a Deus, ele cultuava a Deus,
Deus estava numa posição importante da sua vida. A Bíblia nos conta a história de duas mulheres, uma chamada Sifrá e outra chamada Puá. E essas duas mulheres, elas eram parteiras. Elas eram da tribo de Israel, do povo de Israel, e eram parteiras, elas que ajudavam a trazer a vida dos filhos dos judeus, dos israelitas. E essas duas mulheres, elas são citadas na Bíblia porque elas temeram a Deus, elas amaram a Deus, e elas serviram a Deus, mesmo sendo parteiros. E houve um momento, inclusive, que o faraó, ele baixou um decreto que era para que elas matassem todo filho dos israelitas que nascesse no sexo masculino. E foi justamente quando nasceu Moisés. E elas, a Sifrá e a Puá, tiveram Moisés ali nas suas mãos, poderiam matá-lo, mas a Bíblia diz que elas temeram a Deus mais do que ao faraó, e resolveram desobedecer ao faraó e obedecer a Deus. Então estão aí duas mulheres que ficaram como um exemplo para nós de parteiras que serviam a Deus. Outro exemplo que eu quero dar aqui é o de José. José também, lá filho de Jacó, né? Ele se tornou governador lá do Egito. O José, ele foi um grande administrador. Eu quero que você saiba que ainda hoje, nas faculdades de administração, quando eles vão estudar administração, eles estudam a história de José, porque José foi um grande administrador. Ele salvou o Egito da morte. Quando o Egito teve prosperidade, ele guardou, e quando veio a fome, ele pôde matar a fome do povo e ainda matar a fome do mundo inteiro. E o Egito se tornou uma potência por causa da sabedoria, da inteligência e do Espírito do Senhor que estava sobre a vida desse homem chamado José. Então o que é interessante é isso. Inclusive, esse José, o próprio faraó chegou a dizer dele assim, ele disse: eu vejo que o Espírito dos deuses está sobre você. Ele reconheceu que havia o Espírito de Deus sobre a vida de José. Como ele era ímpio, ele achava Deus, mas ele estava vendo ali que havia o Espírito de Deus sobre a vida de José. E havia mesmo, porque ele era um homem comprometido com Deus, que vivia na presença do Senhor. Aí nós temos o exemplo também de Moisés. Moisés foi um grande líder, foi um grande libertador, ele foi um grande escritor, ele foi um homem culto, né? O Moisés, ele foi um grande legislador, mas acima de tudo, o que Moisés foi? Foi servo de Deus. Ele viveu a sua vida, a partir do momento que ele se converte, ele viveu a sua vida na presença de Deus. Então vamos em frente. Outro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Pedro. Você lembra quem foi Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Ele era pescador, né? Mas esse homem aqui, que foi um pescador igual a todos os outros pescadores, ele foi tão especial e ele amou tanto a Deus e serviu a Deus de tal maneira que Deus até o tirou lá da pescaria de peixes para que ele se tornasse pescador
de homens, de líderes, de pessoas com a presença de Deus. Então, está aqui um pescador que servia a Deus. Eu acho interessantíssimo, por exemplo, a história desse profeta aqui, chamado Amós. Esse Amós, ele dizia assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou um boiadeiro. Mas, como um boiadeiro, ele foi um grande servo do Senhor, um grande profeta de Deus. Leia o livro de Amós e você vai se encantar com a sua palavra no seu tempo. Porque estava ali um boiadeiro, um homem comum, um homem simples que cuidava de animais, que criava bois, mas que era servo de Deus. Nós temos o exemplo também de Josué. Lembra quem foi Josué? Josué foi aquele que sucedeu Moisés na liderança do povo. Josué foi quem liderou o povo de Israel a se apossar da terra prometida, a terra de Canaã. E ele foi, Josué, um grande general. Foi ele quem liderou o povo a tomar posse lá na terra prometida. Mas, acima de tudo, Josué era um servo de Deus. Inclusive, quando ele foi chamado por Deus para ser o sucessor de Moisés, Deus disse para ele assim: não se aparte do livro da lei, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Se preocupe em cumprir toda a palavra que está escrita ali. E aí Deus disse: e aí, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. E eu digo para você, ele fez. E ele foi, de fato, um grande líder, um grande general e grandemente abençoado por Deus, porque, acima de tudo, na sua vida estava Deus. Outro exemplo, Neemias. Lembra de Neemias? Aquele homem que foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade, trazer o povo das cinzas à existência de novo. Quem era o Neemias? Ele era apenas um copeiro lá no palácio do rei. Mas ele também era um grande estrategista, porque ele conseguiu criar uma estratégia tão tremenda que reuniu um povo que estava destruído a se levantar das cinzas. Mas tudo o que esse homem fez, ele fez porque ele era servo do Deus Altíssimo. Era o seu amor por Deus, inclusive, que o movia e que fazia com que ele fizesse o que ele fazia. Outro exemplo é o de Daniel. Lembra de Daniel? Aquele que foi jogado lá na cova dos leões, passou uma noite inteira na cova dos leões e não foi devorado por eles, porque ele era um homem de fé. Quero dizer para vocês que esse Daniel, ele foi um diplomata. Ele foi um homem importante em mais de um governo que ele serviu. Ele foi primeiro-ministro, ele foi diplomata, além de profeta. Ele foi um dos maiores profetas que passaram aqui por esse mundo. Ele amava Deus e ele colocava Deus na sua vida numa posição tão importante que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto na direção de Jerusalém e 3 vezes no dia ele ali se prostrava para adorar e para falar com Deus. Foi por causa disso que ele foi jogado lá na cova dos leões. Mas
Um homem que ora tanto assim, dificilmente vai ser devorado pelos leões, porque o milagre vai acontecer. Você lembra também de Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, e escreveu inclusive esse texto que eu li aqui de Simeão e Ana. O Lucas, ele era médico. E como médico, ele foi também um grande servo de Deus. E é interessante, olha, se você ler o Evangelho de Lucas, é o Evangelho que conta os milagres de cura que Jesus realizou. Porque o Lucas ficava maravilhado de ver o poder de cura que havia em Jesus, como Jesus curava as pessoas. Então ele narra esses milagres aqui o tempo todo, e com essa autoridade de quem era um médico. Né? Então, médico, mas servo de Deus e evangelista. Escreveu aqui os evangelhos. E aí, quero citar ainda mais Salomão, que foi um grande rei, o maior rei, mais sábio que o mundo já teve, e servo de Deus. Quero citar também o caso de Mateus, outro evangelista, que também discípulo de Jesus, que escreveu aqui a história de Jesus, e ele era coletor de impostos. Mas como coletor de impostos, ele também foi um servo fiel do Senhor. O caso de José, o pai de Jesus, José, ele era carpinteiro, mas pense num carpinteiro que amava Deus, pense num carpinteiro que tinha prazer de servir ao Senhor, era José. E para encerrar aqui esses exemplos todos aí, eu quero citar o caso de Paulo. Olha, esse Paulo, o apóstolo São Paulo, ele era rabino, doutor da lei, fariseu, profundo conhecedor das Escrituras, e ainda tinha a profissão de fazedor de tendas. O homem era realmente especial, mas não teve ninguém que amasse a Deus mais do que ele, né? Que dedicasse a sua vida assim, tão inteiramente como ele fez. E ele era rabino, ele era fariseu, ele era um cidadão romano, ele era fazedor de tendas, mas acima de tudo, servo do Deus Altíssimo. Então todas essas pessoas que eu citei aqui, foram pessoas que elas viveram as suas vidas, mas elas colocaram Deus em primeiro lugar. Elas serviram a Deus, elas andaram nos seus caminhos. E eu volto novamente à história lá do Simeão e da Ana. Esses dois idosos, dois anciãos, que estavam lá no templo, servindo a Deus, ainda já na velhice, né? Mas que estão aí para exemplificar para nós como a gente deve viver a nossa vida. Qual é a mensagem que eu estou transmitindo para você e para vocês que me assistem aí pela internet? É que você viva toda a sua vida na presença de Deus. Olha, aqueles que tiveram o privilégio, como eu, de aceitar Jesus ainda na infância, né, na adolescência, eu aceitei Jesus com 12 anos. Então eu pude viver todos esses anos aqui na presença de Deus. Estou agora com 55 anos, né? E estou vivendo com Deus. E quero poder viver com Deus na sua presença até o dia que Ele me chamar. Se eu ficar velho, assim como Simeão, como a profetisa Ana, eu quero ser encontrado por Deus naquele dia ainda na sua presença e servindo de todo o meu coração.
Então, muitas pessoas tiveram o privilégio de aceitar Jesus na infância, outros na adolescência, na juventude, outros já na idade adulta e outros até já na terceira idade, né? Outro dia eu falava com um amigo meu e o pai dele tinha se convertido ao Senhor Jesus aos 90 anos. E aos 90 anos ele foi batizado nas águas e passou a servir a Deus de todo o coração dele, de toda a sua intensidade de alma. Então, se você, não importa o tempo que você começou a servir a Deus, o importante é que a partir de agora você não para, mas que você continue servindo ao Senhor, e mesmo que o tempo passe, mesmo que a sua vida passe, que você fique bem velhinho, mas permaneça como servo fiel do Senhor. Amém? Quantos querem servir a Deus por toda a vida? Levante a mão. Que Deus abençoe você. E que você o sirva por toda a sua vida. Que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que você não se ausente da casa do Senhor. E que você esteja durante toda a sua existência servindo a Deus, como a profetisa Ana aqui, com orações, com Jesus, servindo a Deus todos os dias do seu vida. Amém? Amém. Amém, Joshua? Amém. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus e vamos pedir ao Senhor essa graça, essa bênção. Fecha os teus olhos, fala com o Senhor. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós compreendemos que te servir, andar nos teus caminhos, viver em fidelidade contigo, é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. E eu quero, Senhor, nessa noite te pedir essa graça, essa bênção, que nós possamos te servir por toda a nossa vida. Que o Senhor dê a todos nós vida longa e que nessa vida longa nós possamos estar todos os dias na tua presença, em oração, em jejum, em estudo da tua palavra, te servindo de dia e de noite. Ó Deus, eu oro por todas estas pessoas que estão aqui conosco nesta noite, presencialmente, e oro por todas as pessoas que nos assistem pela internet, que estão nos acompanhando virtualmente, que todas estas pessoas possam permanecer fiéis, inabaláveis da tua presença e possam te servir por toda a sua vida. Pai, como Simeão e Ana, nós possamos te servir por toda a nossa existência. Que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas. Bem forte ao Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vocês podem assentar-se. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Bem, meus irmãos, nós iremos agora fazer um ofertório. É o momento de contribuirmos para a casa, para a obra do nosso Deus. Você sabe que a obra de Deus ela é mantida pelas nossas contribuições, pelas nossas ofertas. Como é que a gente contribui com a obra de Deus? É através das ofertas e dos dízimos. O que é a oferta? A oferta é aquela contribuição do coração. É aquilo que a gente sente no coração de dar. Não importa o valor. O que importa é o que aquilo
representa para a pessoa que está fazendo aquela contribuição. Então a oferta é o valor do coração. E dízimo, o que é dízimo? Essa palavra dízimo significa 10%. Então é uma aliança que a pessoa faz com Deus, um propósito que ela faz com Deus de dar 10% de tudo aquilo que ela ganha. E ao fazer essa aliança, ela está trazendo Deus para dentro dos seus negócios, para dentro das suas coisas. E eu digo para você, olha, a presença de Deus no nosso trabalho, nas coisas que a gente faz uma diferença muito grande. E Deus, ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Não são palavras minhas, são palavras de Deus aqui nas Escrituras para nós. Veja, é a explicação de Deus para essa questão do dízimo. Então eu quero, nessa noite, dar a você a oportunidade de ofertar e dar a você a oportunidade de contribuir com dízimos. Vocês que estão aqui podem entregar a sua oferta e o seu dízimo nesses envelopes que nós distribuímos. E os que estão nos assistindo pela internet, vocês podem fazer uma transferência através do Pix. E eu vou dar para você a nossa chave no Pix, para que você então possa fazer a sua transferência. Nesse momento, enquanto nós ainda estamos no ar, enquanto estamos cultuando a Deus juntos aqui, faça a sua contribuição também. Se Deus toca no seu coração, envie a sua oferta, envie a sua contribuição para esta obra, para este ministério. Qual é a chave do Pix para você fazer a sua contribuição? É o número desse celular que eu vou dar para você agora. 92-442-9125. Vou repetir. 92-442-9125. Você pode fazer a sua contribuição e que Deus abençoe todos vocês. Amém? Levante agora aí na sua mão a sua oferta, sua contribuição, dízimo, que é do Senhor, e eu vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento nesta hora, Pai, todas as pessoas que vão contribuir com a tua obra. Os que estão aqui e aqueles que vão contribuir através do Pix. Peço a Deus a tua bênção sobre a vida destas pessoas, que tudo aquilo que elas estão separando para ajudar este ministério, que o Senhor lhes devolva multiplicadamente. Abençoa a vida financeira de cada um. Dá a eles a prosperidade, a vitória sobre as contas, sobre as dívidas. Pai, em nome de Jesus, que mesmo em tempo de crise, de pandemia, essas pessoas possam prosperar. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Pode, então, fazer a sua contribuição. Vamos colocar aí nas salas. A pastora Ana está recolhendo aí as suas ofertas, seus dízimos, a sua contribuição para a obra de Deus nessa noite, aqui neste lugar. Amém? Deus abençoe todos vocês. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero incentivá-los a continuarem vindo, né? Olha, não deixe que a pandemia, né, que as dificuldades, que os problemas impeçam vocês
de virem ao culto. Quer dizer para você que a coisa mais natural de acontecer é o diabo tentar atrapalhar a sua vinda ao culto, para você não vir cultuar a Deus. Então, coloca uma doença, uma dor, faz você perder a chave da casa, você fica sem dinheiro, fica com uma dificuldade de locomoção para poder chegar até o local do culto. Quer dizer, quando você vê essas coisas acontecendo, sim, fique esperto, é o diabo querendo te afastar da casa do Senhor. Não deixe que isso aconteça. Venha, traga a sua família, traga seus filhos. Nunca deixe de trazer seus filhos para o culto, para a presença de Deus. Traga seu marido, traga sua esposa, traga os seus pais e vamos continuar cultuando e adorando a nosso Deus. Tá bom? Então, domingo, às 19 horas, nós estaremos de volta aqui para esse culto presencial, onde a gente se reúne para cultuar e adorar ao nosso Deus. E mais uma vez, eu quero pedir a vocês para nos acompanharem pela internet toda quinta-feira e toda sexta-feira eu transmito uma live. Na quinta-feira é a live com o pastor Russo. O que eu faço lá? Eu oro pelas pessoas e transmito a palavra de Deus. Então é a sua oportunidade de orar comigo na quinta-feira à noite. Ao invés, enquanto algumas pessoas estarão assistindo Big Brother e assistindo futebol, novela e tal, assista a live, ore junto conosco. E na sexta-feira nós transmitimos um culto da libertação, também às 20 horas. É um culto onde a gente está falando sobre a libertação, orando pela cura, pela libertação, pela bênção de Deus na vida de todos. Então nos acompanhe lá. É pelo Facebook que eu faço a transmissão às 20 horas. Você acessa aí o meu Facebook, você escreve lá o meu nome, Russo Jerônimo, dos Santos Filhos, e aí você poderá assistir a nossa programação. Amém? Então nós vamos agora ficar de pés e vamos encerrar o nosso culto. E nessa oração final eu quero incluir como é o nome do senhor que... Carneiro. O senhor Carneiro, ele sofreu um acidente, lá dentro da sua casa, caiu, bateu a cabeça e foi levado para o hospital. E nós vamos então orar a favor dele para que Deus o cure e restabeleça. Já era um senhor idoso, e bateu a cabeça. Vamos pedir a bênção de Deus, a misericórdia de Deus para a vida dele. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos neste momento te apresentar o seu Carneiro, que sofreu um acidente, que bateu a sua cabeça, que está neste momento no hospital, no pronto-socorro. Queremos pedir a Deus a tua misericórdia sobre a vida dele, que o Senhor esteja restaurando pelo teu grande poder, que o Senhor esteja lhe trazendo a cura, que ele possa voltar lá do hospital para a sua família com saúde, que ele possa se restabelecer. Também quero, ó Deus, te apresentar a Fernanda, que esta semana fez uma cirurgia, e eu te peço que o Senhor a restabeleça, que ela possa se recuperar completamente dessa enfermidade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento tão especial, por este culto,
E agora que nós iremos retornar aos nossos lares, eu te peço, leva o teu povo em paz. Livra, Senhor, do acidente, do incidente, do assalto. Dá a todos uma noite de sono tranquilo. E que esta semana, que está iniciando hoje, seja uma semana de bênçãos, de vitória, de prosperidade, de boas notícias, de saúde, de vida. Ó Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite, paz seja convosco. Está encerrada a nossa reunião.